Olá, amigos que estão aqui no nosso curso de Educação Financeira, sejam todos bem-vindos à nossa sexta aula, o sexto momento interativo. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre o projeto que o Instituto Brasil Solidário tem na prática com vocês, começar a falar um pouquinho dos jogos, da BNCC, e certamente vai ser mais uma aula muito proveitosa. Bom dia, Nassir. Bom dia, Luiz. Olá a todos. Agora, como a gente falou no último vídeo, nós vamos trazer tudo isso que a gente conversou nesses vídeos anteriores para o ambiente, né? Para o ambiente ainda não, mas para a fase infanto-juvenil, né? Ou seja, ok, para nós até impacta bastante, mas como fazer impactar para as nossas crianças e para os nossos jovens, né? Vamos ver um pouquinho disso hoje. Deixa eu compartilhar. Então, essa é a aula 6 da nossa formação continuada, né? Sempre esperando que vocês já tenham visto com atenção os vídeos anteriores, né? O conteúdo da plataforma EAD e o conteúdo dos fascículos, né? Então, sempre lembrando que eles são complementares e é importante que vocês acompanhem todos eles simultaneamente, né? Nos seus estudos aí. Bom, a gente já teve lá bastante sobre a dimensão conceitual, sobre a dimensão humana, e hoje, como eu já acabei de falar, a gente vai vir para a dimensão infanto-juvenil, focando principalmente, claro, os nossos alunos, né? Mas serve também, logicamente, dentro dos nossos lares, na questão familiar, nossos filhos, sobrinhos e aqueles que se relacionam conosco, né? Quando nós falamos em existência, é claro que o ser humano ele tem uma existência, uma evolução existencial, não só física, como psíquica, e várias outras formas a gente pode dimensionar, né, essa evolução. Mas é mais fácil a gente analisar dividindo isso em fases, né? Então, existem várias formas de fazer isso. A que eu costumo utilizar é aquela que particiona essa existência da seguinte forma, né? De 0 a 2 anos, a primeira infância, de 3 a 6 anos, a segunda infância, de 7 a 11 anos, a terceira infância, de 12 a 17 anos, a adolescência, de 18 a 25 anos, a juventude, de 20 a 30 anos, o que a gente chama de vida adulta jovem, de 31 a 50, a vida adulta média, de 51 a 65 a vida adulta tardia e acima de 65 anos a chamada velhice ou melhor idade, né? Uma reflexão importante que a gente já fez, né? Algumas vezes vamos fazer de novo, vamos relembrar, é que nenhum indivíduo nasce consumista, somos ensinados ou influenciados a consumir e, portanto, a gastar negativamente ou positivamente, né? Para a nossa condição existencial. E se nós analisarmos esse processo, né, no período em que nós podemos chamar de processo educacional formal, ou seja, de 0 a 18 anos, né, quando o indivíduo está ali saindo do ensino médio, ok? Nós já vimos lá em aulas anteriores, vamos rever num formato diferente, que a família é um influenciador na educação durante, claro, todo esse período, ok? A escola, oficialmente, né, já que a criança oficialmente ela tem que ser matriculada numa escola entre 3 e 4 anos de idade, antes disso é opcional, apesar de acontecer muito, né, das crianças já com 3, 6 meses já irem para uma creche, para uma escola de educação infantil, até porque é um processo social, né, a mãe ela tem que retornar ao trabalho depois da licença maternidade, né? Mas, oficialmente, a gente pode considerar que a escola passa a ser influenciador da educação ali em torno dos 3, 4 anos. Okay? A criança, então, ela começa a expandir a questão da noção existencial, social, o comportamento das pessoas, que até aquele momento era só na família, ali com os irmãos, com os pais, com os primos, tios, avós, né? E passa para a observar, a conviver com outras crianças de outras famílias que com certeza terão um ou outro comportamento diferenciado. A sociedade em si, a criança ela começa a perceber a questão social, o comportamento social, a partir dos 6, 7 anos, não é isso?
Então, a partir daí, ela começa a observar o que acontece com os outros quando ela vai num shopping, quando ela vai num parque, quando ela faz uma viagem, através da televisão e cada vez mais através da internet, né, com os vídeos, né? E isso que a gente tem que chamar atenção, que é importante, é que principalmente o que vem através da televisão, muito do que vem através da televisão e através da internet, não fazem parte da cultura do país onde nós moramos, né? Então, muita coisa é exportada, é um reflexo do que nós chamamos de globalização, mas isso pode ser perigoso, né? E um outro influenciador que a gente já viu lá em aulas anteriores, que também pega todo esse processo, eu diria que pega até antes da criança nascer, né? Já que muita coisa que é montado no quarto, muita decoração, muito das roupas já vem com influência da mídia, né? Antes da criança nascer, mas é claro que a mídia também é um influenciador educacional, desde que a criança começa a perceber cores, perceber movimento, né? Até porque a maioria, infelizmente, dos adultos, das famílias, já direcionam essas crianças para vídeos, para musiquinhas, para coisas que chamem a atenção dela desde cedo, né? Se nós mudarmos um pouco esse foco de visão, em vez de influenciadores na educação, para influenciadores na decisão, né? Na decisão, a gente vai ver que a família, ela ainda atua como um influenciador na decisão do indivíduo, até por volta dos 25 anos, porque é quando o indivíduo está terminando, geralmente, a sua graduação, a sua faculdade. E até aquele momento, a família ainda atua com apoio, muitas vezes financeiro, né, para aquele indivíduo se formar, terminar a sua graduação. Então, até ali, a família ainda é um influenciador na decisão desse indivíduo. Tá? A escola para por ali, né? A escola, ela vai até o ensino médio, e a partir daí, o que ela conseguiu fazer, ótimo. O que ela não conseguiu, infelizmente, ela não tem mais acesso direto a esse indivíduo, né? A sociedade, ela vai ser um influenciador na decisão desse indivíduo enquanto ele existir para o resto da vida dele, através de movimentos, através de leis, uma série de movimentos que a sociedade no geral, inclusive o governo, né, faz, né, em que influenciam na decisão desse indivíduo. E a mídia, lógico, vai influenciar pouco ou muito, negativamente ou positivamente, durante toda a existência desse indivíduo. Então, aqui, novamente, a gente vê, né, o potencial de influência muito maior que a mídia tem em relação a todos os outros grupos sociais. E uma coisa que é importante a gente chamar a atenção aqui, gente, é que o indivíduo, no que se refere à família, até ali por volta dos 25 anos, ele é mais influenciado, né, pelos pais, né, pelos tios, pelos avós, né? Mas, a partir dos 25 anos, geralmente, esse indivíduo, ele forma uma nova família. Não é isso? Ele se une com alguém e forma uma nova família. Então, a partir daí, ele passa de influenciado a ser mais influenciador. E a influência dele é resultado da formação que ele teve antes de formar a sua família. E aí, mais uma vez, vem a grande importância de que essa influência, esse ensinamento, essa conscientização, não só no financeiro, não só na questão financeira, gente, como alimentar, como ambiental, como social, como de relacionamento humano, tudo isso seja o mais positivo possível para que a influência dele sobre os filhos dele depois também sejam igualmente positivas, ok? Bom, é importante a gente citar aqui, a gente comentar, refletir aqui, gente, nessa fase infanto-juvenil, ou seja, desde lá do 0 até os 17, 18 anos, né? Em se tratando de finanças pessoais, já que esse é o tema do nosso curso, quais fatores impactam negativamente nessa fase? O que pesa contra, né, o indivíduo na formação, durante a formação, nessa fase de 0 a 17 anos?
E aqui é importante a gente citar, por exemplo, claro que são diversos, vocês poderão pensar aí em inúmeros, né? Mas aqui é importante a gente citar alguns fatores que são naturais, tá? Como, por exemplo, a inexperiência e ingenuidade da criança e do adolescente. Não é isso? Muitos adultos ainda permanecem meio inexperientes e ingênuos, infelizmente, mas é padrão nas crianças e nos adolescentes. Né? Então, essa inexperiência e essa ingenuidade fazem com que eles fiquem mais expostos à formação de comportamentos, padrões de comportamentos que a gente viu lá atrás em outros vídeos, que podem ser modelados, não é isso? Podem ser direcionados e, principalmente, podem ser manipulados. Então, como essa inexperiência e essa ingenuidade deles facilita esse fator, essa ação externa em relação a eles, em relação principalmente ao consumo, ao consumir, ao comprar, ao gastar, ou ao solicitar que alguém gaste para eles. Não é? Outro fator natural que também é negativo é o fator da possessividade. O ser humano, gente, ele é possessivo por natureza. Né? Todos nós já devemos ter visto uma situação em que duas crianças, uma com um brinquedo, outra não, ou a criança que está sem brinquedo vai lá e toma esse brinquedo. Ou se ela não tem esse ímpeto de tomar, porque ela quer ter aquele brinquedo, ela, na primeira chance que a outra criança largar esse brinquedo, ela vai lá e pega, e a partir daquele momento ela entende que aquele brinquedo é dela. Né? Então, esse instinto de possessividade também facilita essa ação externa do querer fazer com que os indivíduos tenham. Então, você precisa ter. Então, tenha. Né? E para ter, precisa gastar, precisa consumir. É isso? E outro fator natural que vem já conversou sobre isso e vem se ampliando cada vez mais com o passar dos tempos e com as novas gerações, é o imediatismo. Ou seja, não basta eu ter. Eu preciso ter e agora, independentemente da condição financeira que eu tenha, independentemente de se esse eu ter agora vai impactar negativamente, pode impactar negativamente amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês ou depois. O que importa é eu ter e agora. Então, se nós juntarmos tudo isso com toda a profissionalização, principalmente da publicidade e da mídia nos últimos anos, isso é uma bomba perfeita para a segurança financeira de qualquer indivíduo. Não é? E se nós considerarmos fatores externos, nós vamos ver como fatores negativos para a formação financeira do indivíduo os maus exemplos. Né? Então, principalmente, já conversamos sobre isso, né? Exemplos ensinam, exemplos influenciam. Se eu tenho ali na nossa família, né? Se eu o indivíduo tem na sua própria casa pessoas que nem pensam para gastar, simplesmente gastam, e não contam, com certeza, para as crianças que estão em dificuldades graves financeiras por causa desse comportamento, porque esse não é um assunto tratado em família, infelizmente, deveria, né? Eu vejo aqueles exemplos e eu aprendo que gastar é bom, gastar é simples, consumir, ter é fácil, e não é assim, não pode ser assim, não é? Outro fator negativo externo é a falta de orientação adequada, ou seja, além de eu ter maus exemplos ali, eu não tenho ninguém que chegue para mim ou para essa pessoa e diga, olha, não é assim, não pode ser assim, cuidado, pode acontecer isso lá na frente, isso pode impactar negativamente lá, você pode precisar desse dinheiro que você está gastando à toa hoje, lá na frente, não é? E esse papel, gente, é um papel principalmente da família e da escola, dos educadores, principalmente, que são os educadores profissionais, né? Profissionalmente falando, quem são os educadores, a responsabilidade profissional da educação, dos que atuam, os profissionais que atuam dentro do ambiente escolar, não é isso? E as influências negativas, né? É claro que as influências negativas são péssimas, principalmente a mídia, né? E então há de se tomar um cuidado muito grande ao deixar as nossas crianças e jovens expostos à mídia. Né? E, na verdade, o que a gente vê, principalmente com as crianças, é que muitas famílias empurram, entregam as crianças para a mídia, desde cedo, desde 1 ano de idade, vendo lá aqueles videozinhos que
vira e mexe, né, periodicamente, cada vez com um período menor, passam lá as propagandas, os comerciais, né, as campanhas publicitárias que vão, aos poucos, construindo um comportamento consumista, né, de querer a possessividade e logo, já, né, nas nossas crianças e jovens. E isso é muito perigoso. Mas olhando por um outro lado, se nós formos analisar quais são os fatores positivos na formação desses indivíduos, né, durante aí esse período de 0 a 17 anos, a fase infanto-juvenil, também como fator natural, nós podemos trazer a inexperiência e a ingenuidade, que estava lá no fator negativo, vocês lembram, né? Acabei de falar. Mas, se essa inexperiência e ingenuidade for vista como um indivíduo que ainda não tem vícios, ainda não está vício, e quando a gente fala em vício, vício é o quê? É um comportamento negativo. É um padrão de comportamento negativo. Então, as crianças, principalmente as crianças, ainda não têm vícios. Então, elas podem ser direcionadas e criar hábitos, né? Desenvolver hábitos positivos, não só para a questão financeira, mas, de novo, alimentar, ambiental, dentre outros, né? Então, é um fator positivo essa inexperiência também. Outro fator positivo é que a criança, todos nós somos, mas principalmente a criança, ela é muito curiosa. Então, utilizar a curiosidade em favor da aprendizagem, e aí não é também só no financeiro, é na matemática, na geografia, na língua inglesa, no português, ou seja, quando o professor ele consegue utilizar, despertar essa curiosidade que motive-o a aprender, tá? É um grande ganho educacional. Eu costumo dizer, gente, eu tenho uma frase que eu uso, que mais importante do que saber ensinar, tá? É desenvolver a motivação ao aprender. Ok? Então, mais importante do que eu saber ensinar é motivar ao aprender. Porque quando eu consigo motivar alguém a aprender, mesmo o conhecimento que eu tenho, ele ainda é pouco, tá? Para a demanda, para aquela motivação, para aquela curiosidade que a pessoa tem. Então, isso é muito importante, utilizar isso a nosso favor mais ainda, né? E a empatia. A empatia também é uma coisa muito importante, principalmente para a criança, né? Então, quando a gente demonstra de uma forma, claro, pedagógica e adequada a cada idade, né? Que existe fome, que existe pobreza, que existe frio, que existe gente passando muita necessidade, que existem doenças que podem ser evitadas, uma série de coisas, né? E a gente aproveita essa questão da criança, geralmente entender isso como se fosse com ela, isso também pode ser positivo nos nossos ensinamentos. Tá? E como fatores externos, claro, positivos os bons exemplos, tanto os próximos, então alertar as famílias para que, às vezes, mesmo inconscientemente, os exemplos são negativos para as crianças. Então, numa reunião de pais, num evento, né, montado exatamente para passar esse tipo de mensagem, sempre é importante. E os exemplos distantes também, né? Quanta gente a gente vê aí que, falando em financeiro, ganhou milhões e que acabou o final da existência lá, jogado, abandonado lá. Então, esses exemplos, principalmente para os mais jovens, é importante, porque essas pessoas, né, que ostentaram lá atrás, não conseguiram ostentar a vida toda, e é muito difícil a gente conseguir, todos conseguirem ostentar a vida toda, até porque a maior parte das ostentações que a gente vê hoje, ela não é real, ela é fictícia. E isso é importante ser debatido. Outro fator externo positivo é a orientação adequada, que o principal responsável para isso, profissionalmente falando, são os professores, os educadores, né? E os influenciadores positivos e educativos. Então, família e escola, né, trabalhando junto, positivamente, de forma sincronizada, né, em prol da formação positiva desses indivíduos. Ok? E um fator positivo que a gente tem falado até agora muito, né, nas nossas aulas é o tempo. Né? Ou seja, quanto mais cedo nós conseguimos essa conscientização, mais cedo esse jovem, né, a criança e o jovem, principalmente, ele
tem um comportamento de reserva, de consumo consciente, que é importante tanto para a questão financeira existencial como para a questão ambiental, né? Então, quer dizer, começar esse trabalho mais cedo possível é de máxima importância. Então, as pessoas, segundo a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE, as pessoas devem ser educadas sobre questões financeiras o mais cedo possível em suas vidas. A educação financeira deve começar em casa e também na escola. Tá? Então, é lógico, o ideal é que fosse nessa ordem, mas se a gente sabe que em muitas famílias isso não existe. Então, nós temos que, talvez, inverter e agir com força maior ainda a partir da escola, envolvendo a família. Tá? E, com isso, nós vimos lá, nos movimentos positivos, que uma grande vitória para nós, em relação à educação financeira, educação ambiental e outras, foi a inclusão dessas na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, oficializada a partir de 2018. Okay? Então, a educação financeira é um dos temas, dos TCTs, né, dos temas contemporâneos transversais, e deve constar no currículo das escolas, das instituições de ensino básico de todo o Brasil, sendo incorporado, né, aos planos pedagógicos, às propostas pedagógicas de todos os estados e municípios. Né? Então, os TCTs devem explicitar a ligação entre os diferentes componentes curriculares de forma integrada. Tudo isso tem que ser trabalhado de forma integrada. Não é? Então, olha só, quando nós olhamos, é claro, vocês são educadores, então entende-se que vocês têm pleno conhecimento da BNCC, já que é a base que regulamenta toda a educação no nosso país atualmente, né? Então, nós temos lá meio ambiente, ciência e tecnologia, multiculturalismo, cidadania, economia, saúde. E quando nós olhamos em economia, nós vemos lá a educação financeira. Quando nós olhamos lá em cidadania e civismo, nós vemos lá o processo de envelhecimento, essa existência com o devido respeito e valorização de idosos e qualidade de vida, claro. Né? Quando nós vemos lá em saúde, nós vemos lá saúde alimentar e nutricional, que faz parte daquela estratégia que a gente falou de economia existencial, ou seja, a educação financeira e a ambiental, dentre outras, precisa estar previsto e sendo atuado com a devida qualidade no dia a dia das crianças de forma multidisciplinar. Até porque, lá no texto da BNCC, nós temos lá que um outro... Opa, deixa eu só voltar aqui. Nós temos lá que, na questão da matemática, né, outro aspecto a ser considerado nessa unidade temática é o estudo de conceitos básicos de economia, finanças, visando a educação financeira dos alunos. Assim, podem ser discutidos assuntos como taxa de juros, inflação, aplicações financeiras, impostos, o que a gente vem conversando no nosso curso. Né? Essa unidade temática favorece um estudo interdisciplinar, ou seja, não pode ser exclusivamente da matemática, envolvendo as dimensões culturais, sociais, políticas e psicológicas, além da econômica. Então, não é só matemática e só economia. Tem a questão psicológica e comportamental também, né? Sobre as questões do consumo, trabalho e dinheiro. E, quando nós olhamos em outra parte da BNCC, está lá escrito também que cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, né, incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos, os TCTs, que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora, ou seja, tem que ser um trabalho conjunto de todos os profissionais. Entre esses temas, destacam-se vida familiar e social, educação para o consumo, educação financeira e fiscal e trabalho. É por isso que aquelas pesquisas que aparecem que a escola ela tem menos influência financeira nos indivíduos, ela é muito
ruim, porque já deveria estar, 2018, né, já deveria estar muito mais ativo nas escolas, né, dentre vocês. E é o que a gente espera a partir de que vocês façam esse curso e entendam e façam essas reflexões, é que vocês atuem efetivamente por essa causa e multipliquem isso, né, para que seja realmente feito de forma integradora, né? Então, a BNCC garante a presença da educação financeira por meio de uma abordagem transversal e integradora, centrada na realidade do aluno. Também não adianta a gente fazer uma educação financeira baseada numa cultura americana, baseada numa cultura chinesa, né? Não é assim. E mais do que isso, também é o regional dele, né? Nós somos um país continental, né? Cada região, cada estado e cada município é um planeta totalmente diferente, né? Então, nós temos que respeitar essa regionalidade, né? Tratando de problemas sociais e ambientais, estimulando o emprego de tecnologias digitais, como o EAD que nós estamos, né? E a pandemia nos forçou a isso, todos nós aí, né? Que atuamos com educação inclusive, né? E o desenvolvimento do pensamento crítico, ou seja, refletir, né? A gente fez aquelas pré-reflexões antes de gastar, pré-reflexões, uma série de coisas, né? Então, isso está previsto na BNCC. E nesses movimentos, todos novamente aparece aí a história do Instituto Brasil Solidário. É isso, Luiz? Nos conta mais um pouco sobre isso. Pois é, Nassir, e olha que coisa boa, né? A gente tem que agradecer a BNCC, né? Porque tudo isso que você está colocando aqui cai como uma luva no que foi construído, né? Então, a nossa história, ela tem muito a ver com tudo isso que foi dito até agora, essa relação do tempo, da importância de trabalhar a educação de qualidade, com esses influenciadores, né? A família, a escola, a sociedade, a mídia, essas decisões versus influência, que forma caráter, que forma valores, e que a gente entrou nesse universo também com os jogos Piquenique Bons Negócios. E para o pessoal entender aqui, né, uma história muito bonita. Em 2016 ainda nós fomos desafiados, né? O IBS trabalha com temas transversais há 20 anos, então temos grandes experiências em sustentabilidade, projetos de cidadania, projetos de saúde, até o uso de tecnologia, a questão da formação leitora. E nós fomos desafiados a entrar num piloto, né, uma ideia ainda que estava germinando, de promover a educação financeira nas escolas de forma transversal. E para a gente parece que isso era muito simples, porque a gente já trabalhava de forma transversal. Então, foi aí que tivemos os primeiros movimentos, né, para construir 2 jogos, que a gente pudesse trazer todos esses assuntos que você bem colocou, que vão do comportamento à sustentabilidade, à educação financeira, à educação fiscal, passando por muitos debates possíveis e importantes, porém de forma transversal e interdisciplinar. E aí que foram construídos os jogos Piquenique e Bons Negócios, de forma a conseguir conversar com os educadores sobre esses problemas e, principalmente, fazê-los compreender que esse não era um assunto tão difícil. Ele, além de ser necessário, era um assunto que não cabia apenas ao professor de matemática ou ao professor de língua portuguesa, que são aí os educadores, às vezes, mais questionados ou pressionados, né, por indicadores. Mas, de forma transversal, a gente construiu um projeto que trazia muitos assuntos possíveis de uma maneira leve, de uma maneira contextualizada, e fizemos através de um projeto piloto, e esse projeto piloto provou-se, com avaliações externas, ter resultados muito incríveis, e aí a gente partiu para algo maior, né? Lembrando que o projeto, ele traz uma resposta de como trabalhar a educação financeira dentro da escola. Então, nós temos o eixo da formação, que os nossos educadores aqui estão participando, nós temos o eixo do acesso material, porém, nós temos um problema que é global, né? O problema não é só do Brasil. Então, nós observamos em países da América Latina, nós observamos em diferentes realidades brasileiras e culturas, nós observamos em países do outro lado do mundo a mesma problemática. Então, chegou na hora certa e chegou com o parceiro certo, porque nós conseguimos desenhar de uma maneira harmônica, nós conseguimos falar sobre isso de uma forma leve, com educadores das mais variadas disciplinas,
E, principalmente, a gente conseguiu construir este projeto por meio do diálogo. Então, trazendo conceitos, porém, jogando com os conceitos num ambiente seguro, num ambiente, vamos chamar, controlado, mas aonde você tem experiências reais de ganhos, de perdas, de tomada de decisão, de riscos de oportunidade, que são elementos que foram muito bem falados até aqui e trazendo, obviamente, o propósito de saber como poupar com atitudes diárias e entender que quando você poupa, ou seja, quando você consegue fazer uma reserva ou um capital inicial, como você pode traçar estratégias para manter ou multiplicar. Então, foi muito interessante todo esse caminhar e a gente está muito feliz com o curso e muito feliz com os educadores que agora começam a ter um pouco mais de contato, então, com os conceitos, a partir de agora entrando um pouco nesse universo das escolas, unindo BNCC, Instituto Brasil Solidário, Piquenique e Bons Negócios nesse jogo e nessa formação. Legal, uma bela história, né? E só tem crescido, né? Cada vez mais municípios aderindo e cada vez aumenta a nossa esperança nessa multiplicação, né, Luiz? Né? Que cada um que esteja assistindo, que esteja participando disso, efetivamente vista a camisa da causa, né? Da educação e da formação e seja um multiplicador, né? Exatamente. E sendo um projeto bem feito, bem aplicado, ele gera muitos resultados que, inclusive, pela plataforma nós damos acesso, né, aos educadores, aos participantes do curso, mas é muito importante realmente isso, que nós aqui do Instituto buscamos mais parceiros do setor privado, né, nós trabalhamos dessa forma intersetorial, para que o projeto chegue com cobertura a 100% do município. Então, não importa se é uma escola da área urbana, se é uma escola da zona rural, se é uma escola indígena, nós trabalhamos para o todo. E o todo chegando de graça, né? Nós conseguimos o financiamento, produzimos jogos, trazemos vocês para essa formação e aí nós esperamos o que em troca? Um trabalho bem aplicado, vidas salvas, vidas melhoradas ao longo do tempo, através desse conceito que veio muito forte com a BNCC, mas que nós entramos antes da BNCC com a nossa história de vida e por isso que é tão bom jogar e aprender, Nassir. Legal, bela história. Prazer participar disso com vocês. Bom, então, a educação financeira, gente, deve ser aplicada através de metodologias adequadas para atingir resultados desejados, né? Claro, né? Para que a aprendizagem ocorra, é preciso que ela seja significativa. Lembra lá que eu até sugeri algumas leituras sobre essa questão? Ou seja, se existe o significado em guardar dinheiro, em poupar, em consumir conscientemente, em proteger o planeta, o indivíduo ele vai se dedicar a isso. Se não existe significado para ele nisso, ele não vai se importar com isso. Então, a aprendizagem ela tem que ser trabalhada nessas novas educações com significância, né, para as nossas crianças, né? O que implica envolver conhecimentos e contextos já latentes no aluno, ou seja, que ele já traz de casa, né, tendo como sujeito histórico-social, ou seja, fazendo com que ele seja protagonista, né? Então, o projeto Educação Financeira na Escola, que o IBS desenvolve e propõe, ele tem como metodologia de ensino o princípio da aprendizagem ativa através de jogos, como o Luiz acabou de falar. Nesse método, o aluno passa a ser o principal protagonista, porque enquanto ele está jogando, é ele que decide para onde ele vai, para onde ele não vai. E todas essas situações e decisões que ele toma, tá, foram devidamente pensadas no desenvolvimento do jogo para que tenham relação com o dia a dia dele e da família dele. É aí que isso se torna significativo para ele, porque no jogo ele chega, ele sabe, ele escutou lá sobre conta, pagar uma conta, sobre receber um dinheiro, sobre poupar, sobre problemas financeiros, ele escuta isso, mesmo que não seja da maneira mais aberta e positiva possível. Então isso é que traz um significado. E nessa metodologia o professor é um importante orientador e facilitador desse processo. Então os jogos são ferramentas sensacionais para se trabalhar
a educação financeira, mas os jogos também, vocês vão ver nos próximos vídeos, também trabalham a questão ambiental, também trabalham a questão fiscal, também trabalham empreendedorismo e uma série de outras. Por isso, esses jogos não são simplesmente para a educação financeira e podem ser utilizados por todas as disciplinas, todos os professores envolvidos nessa formação. Ok? Então, o projeto de educação financeira na escola, com jogos Piquenique e Bons Negócios, também deve envolver a participação dos familiares. É importante, em algum momento, no projeto de vocês, que vocês envolvam as famílias com esses jogos, seja no ambiente escolar, fisicamente, seja em momentos de reunião, alguma coisa assim. É importante que eles entendam o que está sendo proporcional aos filhos deles, para que eles também possam entender como contribuir, né, no ambiente familiar, né? Então, o IBS possibilita a efetividade do tema educação financeira de forma transversal em escolas de diversos municípios do Brasil, por meio dos jogos Piquenique e Bons Negócios, empoderando toda a comunidade escolar e promovendo o fortalecimento de atitudes conscientes de sustentabilidade ambiental e financeira. Ok? O primeiro jogo que a gente vai tratar no próximo vídeo já é o Piquenique. Ok? Depois nós temos uma versão online desse jogo Piquenique, que pode ser jogado através da internet, computador ou celular, né? E o jogo Piquenique, as duas versões, elas primam pelo desenvolvimento do conceito de poupar, a importância do poupar e administrar o capital, o dinheiro que nós recebemos, né? Vocês vão entender melhor quando a gente tratar especificamente desse jogo. E depois um outro jogo, que aí é indicado, seria uma continuidade ao Piquenique, né? É o Bons Negócios, que trata muito da questão de empreendedorismo, investimento, educação fiscal, educação trabalhista, legislação, ou seja, tudo aquilo que está totalmente solicitado, né? Que é solicitado e abrangido pela BNCC. Então, é uma ferramenta muito positiva e muito fácil de ser aplicada com os alunos de vocês. Tá? Para inserção nos jogos nas escolas, né, foram desenvolvidos cruzamentos com a BNCC para que os educadores possam expandir as suas ideias, né, potencializando principalmente os objetivos e conceitos de poupar e investir. Então, todos vocês vão ter à disposição, gente, através do site, né, do projeto principal Vamos Jogar e Aprender do IBS, diversas informações reunidas. É um portal de informação, não é isso, Luiz? É isso mesmo, Nassir. E o portal, claro que ele está a serviço destes educadores que estão aqui na formação, mas ele está a serviço da sociedade. Então, no portal você tem acesso a materiais pedagógicos, você tem acesso a vídeos complementares, a série Além dos Muros da Escola, você tem perguntas frequentes sobre o jogo, você tem uma série de materiais que podem ser úteis, principalmente neste trabalho de multiplicação que a gente tanto espera dos educadores que estão aqui fazendo o nosso curso. Então, vamos jogar e aprender.com.br, vocês podem olhar o portal e podem ver muitos materiais, alguns, claro, trazidos aqui no curso, mas todos abertos à comunidade para pensar melhor nessa multiplicação. Isso aí. Então fica aí o convite a todos, né, que ainda não acessaram, para que acessem e verifiquem principalmente não só o jogo como um brinquedo, mas o jogo como uma ferramenta pedagógica. E nós aqui do IBS, né, nos dedicamos a gerar materiais para facilitar a aplicação disso no seu dia a dia, com seus alunos, dentro da escola, ou no que a gente chama de comunidade escolar, ou seja, não só fisicamente dentro da escola, mas um conceito social e ambiental, ok? Era o que a gente tinha para falar nesse vídeo, né, Luiz? Então fica aqui o nosso muito obrigado, obrigado de novo pela parceria de sempre, Luiz, e lembrando a vocês, né, outros vídeos virão na sequência, mas é importante que sigam o material que está na plataforma e os fascículos, tá bom? Até logo. Até a próxima. Grande abraço.